Oi, pessoal. Pela primeira vez, o Brasil superou os Estados Unidos como o país com o maior número de cirurgias plásticas para fins estéticos no mundo. Foram quase 1,5 milhão de procedimentos no último ano aqui no país. As informações foram divulgadas pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. O aumento das mamas, correções no nariz e intervenções no abdômen estão entre as mais procuradas. O programa de hoje discute esse assunto e orienta quem está pensando em fazer um desses procedimentos. Nosso convidado é o cirurgião plástico Marcelo Aquino. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Marcelo, também muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente tem observado esse aumento de fato, né, que eu citei aqui na abertura do programa. Aqui na Paraíba também se observa um aumento, a procura é maior? Sim, no Brasil inteiro. O Brasil é um país onde o número de cirurgias é muito realizado, principalmente porque é um dos maiores berços da cirurgia plástica mundial, por conta do Yves Pitangui. Mas os Estados Unidos superou o Brasil durante muito tempo no número de cirurgias e atualmente, pela popularização dos procedimentos estéticos no Brasil inteiro, a gente conseguiu ultrapassar os Estados Unidos no número de cirurgias. E a Paraíba não é diferente, também aumentou consideravelmente nos últimos anos o número de procedimentos realizados. Popularização, doutor, porque está mais acessível, está mais financeiramente falando, ou tem mais médicos também disponíveis? Sim, é um conjunto de fatores, né? O poder aquisitivo da população melhorou, isso aí é um fato inegável, né? O número de profissionais também aumentou e houve um acesso maior das pessoas ao conhecimento do que é a cirurgia plástica, do que a cirurgia plástica pode trazer de bem-estar para o paciente e desmistificou muitas coisas que haviam contra alguns procedimentos da plástica. O maior exemplo desses é a lipoaspiração, que existe muito mito sobre o procedimento da lipo, que com a divulgação na internet, a divulgação do procedimento maior hoje em dia, muito desses mitos caiu por terra. Quais seriam esses mitos? De que lipo mata, né? A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, né? Se ele for um procedimento cirúrgico bem informado ao paciente, com os exames pré-operatórios bem feitos e feito em ambiente seguro, ele oferece o mesmo risco de um procedimento cirúrgico como outro qualquer, desde que seja feito dentro dos parâmetros de segurança que todo procedimento cirúrgico deve ser feito. Quem quer fazer um procedimento, doutor, seja qual for, né, fazer uma mudança aí na estética, tem um primeiro passo, deve ficar atento a quê? Para não se arrepender depois, para não achar que foi a hora errada de fazer, por exemplo? A cirurgia plástica não pode ser subestimada, é um procedimento cirúrgico, então ele tem que ser muito bem pensado. É o que eu sempre falo com meus pacientes, depois que a gente corta, não tem como arrepender e voltar atrás. Então é um procedimento que deve ser muito bem pensado. O primeiro passo a ser dado é pesquisar o que é o procedimento que você quer fazer. Hoje a informação, a internet é um mundo de informações, você consegue muita informação boa e muita informação ruim. Então, o primeiro passo é buscar essa informação. O segundo passo é procurar um profissional para você procurar, para tirar suas dúvidas sobre aquele procedimento, para desmistificar, tirar as dúvidas do que a internet, ou que o vizinho, ou que o outro amigo, as informações que você obteve. E em terceiro lugar, a partir do momento que você escolheu o profissional, é fazer tudo da melhor maneira possível para você ir para a cirurgia com o menor risco. Sendo que eu sempre falo para os meus pacientes, não existe cirurgia que não existe risco. O risco é o menor possível de acordo com a avaliação pré-operatória, mas nunca é um risco zero. O procedimento cirúrgico não pode ser subestimado, sendo ele estético ou não. Existe um risco que vai ser menor de acordo com a avaliação clínica do paciente, com um contexto total do procedimento. Procurar um hospital, por exemplo, que esteja equipado para casos de emergência, seria ideal? A recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que os procedimentos de cirurgia plástica sejam realizados em um hospital que tenha um centro cirúrgico equipado. É muito comum o paciente questionar o profissional sobre a presença ou não de uma UTI no hospital. Se aquele hospital onde está sendo realizado o procedimento, ele tem um centro cirúrgico equipado, que significa um carrinho de parada, um ventilador, um anestesista, ou seja, toda a infraestrutura que um centro cirúrgico precisa, aquela sala de centro cirúrgico ela é igual a uma sala de UTI.
Então, a recomendação da sociedade é a operação ser feita num centro cirúrgico equipado e que seja próximo a uma UTI. Por quê? Para que essas cirurgias não sejam realizadas em cidades onde não tem um leito de UTI. Então, em João Pessoa, por exemplo, existem hospitais que não têm UTI, mas o hospital mais próximo é 5 minutos de ambulância. Então, caso o paciente venha a ter algum problema, ele fica na sala do centro cirúrgico até uma estabilização clínica e da sala do centro cirúrgico, numa UTI móvel, é transferido para uma UTI. Dá uma olhada também se aquele profissional faz parte da sociedade brasileira, Sim. se o histórico dele é importante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, através do site cirurgiaplástica.org.br, tem para o cidadão comum não médico acessar e ver se aquele profissional que você quer operar, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Isso é importante, porque aquele profissional que faz parte da sociedade, ele tem no mínimo uma capacitação de 5 anos para realizar o procedimento cirúrgico. Porque além da formação básica de um médico normal, que é uma formação de 6 anos, para você ser um cirurgião plástico reconhecido pela Sociedade de Cirurgia Plástica, você tem que ter no mínimo 2 anos de cirurgia geral, prestar mais uma prova, fazer mais 3 anos de cirurgia plástica, prestar mais uma prova e ser aprovado pela sociedade. Então, isso garante ao profissional, ao paciente que esse profissional tem uma qualificação mínima, que não é que significa que o paciente não possa ter nenhuma complicação. Significa que ele tem uma formação boa para tratar do paciente e tratar possíveis complicações que possam aparecer. Orientações importantes aí. Doutor, vamos detalhar alguns desses procedimentos agora. Qual a principal, qual a mais procurada cirurgia plástica atualmente no Brasil? Hoje em dia, as duas principais, né, aumento de mama e lipoaspiração. Né? Aumento de mama é com silicone, que existem várias marcas, vários tamanhos, vários perfis. A gente tem até alguns exemplos aqui. E que isso aí vai ser de acordo com a avaliação do paciente, se é só um aumento de mama ou se tem uma flacidez associada, porque se tiver uma flacidez muito grande associada, às vezes tem que tirar a pele para poder suspender a mama, é o que a gente chama de mastopexia. Se a mama às vezes é muito grande e caída, às vezes tem que reduzir essa mama e pode-se colocar ou não um silicone para ter um formato melhor. Qual a diferença entre eles? Se o senhor puder até pegar. Então, a diferença dos perfis, né? A gente tem o perfil baixo, o perfil alto e o perfil super alto. São formatos diferentes aí. É a projeção que essa prótese faz. Se você olhar ela de lado, essa tem uma projeção menor, essa tem uma projeção um pouco maior e essa tem uma projeção maior ainda. A quantidade não é líquido que está dentro. Não, é gel. Mas a quantidade varia de... Depende do tamanho, elas são medidas em ml. Então, no mesmo tamanho, nós podemos ter perfis diferentes. Esses dois casos aqui são duas próteses, com o mesmo volume e perfis diferentes. Pode ver que essa projeta menos e essa projeta um pouco mais. Então, isso depende muito das características do tórax do paciente, que às vezes numa projeção maior você pode colocar uma prótese menor que tem uma projeção maior, aí a prótese fica menos lateralizada. Isso tudo é avaliado conjuntamente com o paciente. O tamanho, é importante você tentar buscar do paciente alguma noção de tamanho. A gente tem uma noção do que aquilo pode dar para o paciente, mas o paciente tem que ter um pouco de noção. A gente sempre pergunta se já conhece alguém que já colocou, para ter uma noçãozinha do volume aproximado. Dentro daquilo que o paciente fala, a gente vai chegando até um denominador comum para chegar num tamanho já pré-determinado. Muitos pacientes chegam no consultório já com um valor fixo. Eu quero colocar 350 ml, ponto. Se aquilo não for ficar nenhuma aberração, a gente aceita a sugestão do paciente. Agora, se for ficar uma coisa muito exagerada ou não combinar com o perfil do paciente, a gente sugere, mas sendo que a opção é sempre do paciente. Doutor, a gente sempre ouviu falar que quem coloca silicone, depois de um período, depois de alguns anos, acho que 10 anos, tem que trocar. Isso ainda funciona? Ainda vale essa informação? Não. O que acontecia é que há 15, 20 anos atrás, o material que era feita a prótese de silicone era diferente. A superfície do silicone era uma superfície lisa e o conteúdo do silicone era um conteúdo líquido. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos materiais, trocou a superfície por uma superfície texturizada que parece uma lixa e o conteúdo é gel. O que acontecia com as próteses antigas? Que aproximadamente em torno de 10 anos essas próteses rompiam e quando elas rompiam o conteúdo por ser líquido vazava.
Hoje em dia, por não ser mais líquido, às vezes a prótese rompe e o paciente não fica nem sabendo. Então, o ideal é o paciente sempre manter a avaliação da mama convencional com o mastologista, seja por mamografia, por ultrassonografia ou por ressonância. Se detectou que a prótese, nesta avaliação pela mastologia, a prótese está íntegra, normal, sem ruptura, com a cápsula normal, não se faz nada. Se notou alguma ruptura, alguma suspeita, aí isso é reencaminhado para o cirurgião plástico para a gente investigar, através de outros exames de imagem, se precisa ou não ser trocado. O que acontece normalmente é que, com o passar do tempo, a mama tende a cair, a mama tende a evoluir. Essas pacientes com 15, 20 anos querem reoperar a mama. E, num caso de uma reoperação, a gente sugere a troca de uma prótese que já está 10, 15 anos em uso. Mas não é uma obrigação de trocar a prótese mais não. Doutor, uma mulher que é jovem, não tem filhos ainda, pode se preocupar ali com a amamentação. Não interfere em nada? A prótese em absolutamente nada. A redução mamária, em alguns casos, pode interferir na amamentação, mas também não é regra. Pode interferir ou não. Eu conheço várias pacientes que amamentaram normalmente após a redução e conheço pacientes que fizeram uma redução pequena que não amamentaram. Então, isso aí, cada caso é um caso. A mamoplastia de aumento com silicone mamário não interfere em absolutamente nada, porque a prótese é colocada atrás da glândula. Uma das vias de colocação é atrás da glândula, que não interfere em nada o crescimento, desenvolvimento da mama, em absolutamente nada. Você falou aí em vias de colocação. Como é que pode ser feito esses procedimentos para colocar o silicone e aumentar as mamas? Então, existem 3 vias de acesso. A via inframamária, que é uma cicatriz de aproximadamente 4 centímetros no sulco da mama, naquela dobrinha embaixo da mama. Ela pode ser uma cicatriz infraareolar, que é como uma meia-lua embaixo da areola, ou uma cicatriz axilar. Cada uma tem suas qualidades e suas desvantagens e suas indicações. Eu, particularmente, não gosto da via axilar, porque eu acho que uma cicatriz fica muito visível. Mulher que usa roupa decotada, camiseta, ela fica muito aparente. E eu também acho que ela tem uma desvantagem, a prótese ficar muito deslocada superiormente. Então, é uma via que eu, particularmente, não faço e não gosto. A via inframamária, que é a infraareolar, desculpa, é uma via muito boa, principalmente em mulheres que têm areola grande, que você pode aproveitar a própria via para diminuir a areola, tá? Mas é uma cicatriz muito visível. Com a paciente nu frontal, você vê a cicatriz, por melhor que ela seja, tá? Na minha opinião, a melhor cicatriz é a inframamária. Tá? É uma cicatriz que fica localizada no sulco inframamário, que depois de algum tempo que a mama já evoluiu, que já deu uma discreta caidinha, você só vê a cicatriz se você levantar a mama, você suspender e olhar. Então, na minha opinião, se o paciente me perguntar qual que é a minha opinião, eu acho melhor a inframamária. Mas, tirando a axilar, que eu particularmente não gosto, a areolar também é uma cicatriz boa. E aonde vai colocar? Pode ser colocado atrás da glândula ou atrás do músculo. Isso depende muito do tipo de pele, do tipo de tórax do paciente. Mas são detalhes que não influenciam muito o resultado final. São detalhes técnicos que a gente conversa com o paciente e vê a melhor colocação. Tem uma idade inicial para se fazer um aumento de mamas? O ideal é que o paciente já tenha um desenvolvimento mamário completo. Então, a partir dos 16 anos, a adolescente já tem um desenvolvimento mamário completo. O ideal é esperar um pouco mais, porque a mama ainda desenvolve. Mas aí, cada caso é um caso também. Se aquela mama pequena traz um transtorno muito grande para uma jovem de 16 anos e há um consentimento dos pais, pode ser feito. Obviamente que com 16 anos você vai colocar uma prótese menor, só para dar um aumento mamário discreto, para essa paciente ter uma qualidade melhor de vida. Tá? Mas o ideal mesmo é na fase adulta. E há algum limite de idade? Não, se o paciente tiver, existe limite de condições clínicas. Se uma paciente de 80 anos tiver condições clínicas normais, um pré-operatório normal, ela vai ter um risco aumentado por conta da idade. A idade é um fator de risco a qualquer pré-operatório, mas não tem limite de idade. Ok, doutor, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Okay. Na sequência, então, a gente continua essa conversa com o cirurgião plástico Marcelo Aquino. Até já.
A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre cirurgias plásticas. O Brasil superou pela primeira vez os Estados Unidos como o país com o maior número desses procedimentos para fins estéticos no mundo. Nosso convidado é o cirurgião plástico Marcelo Aquino. Doutor Marcelo, a gente começar esse bloco, eu queria pautar aqui a cirurgia plástica reparadora. Em que situações, né? É quando a estética não é tão importante, há uma importância, outra importância maior? Sim, normalmente a cirurgia reparadora é aquela cirurgia que saiu do caráter estético, né? Aí, nesse caso, entram as reparações e reconstruções. Um bom exemplo são as reconstruções de mama, que hoje em dia é bom até exemplificar que o SUS tem enfatizado a reconstrução de mama imediata, para que o paciente, após a mastectomia, já saia do centro cirúrgico com a mama reconstruída, para não ter, além do trauma da doença, o trauma da mutilação. Um outro exemplo são as reconstruções de membros pós-trauma, as fraturas expostas com perda de substância, que o cirurgião plástico entra. E uma das grandes cirurgias reparadoras que não pode ser esquecida é o grande queimado, né, que aqui em João Pessoa é um trauma, tem um CTQ, um Centro de Tratamento de Queimados, que só quem convive no dia a dia com o paciente queimado sabe o dilema e a dor que é desse paciente. Então, os CTQs normalmente são centros de excelência, que o cirurgião plástico é vamos dizer, o carro-chefe disso, que parte das reparações. E apesar de não ter inicialmente o fim estético, acredito que mexa ali com a autoestima e acabe ajudando no tratamento. Tem esse reflexo? Sim, até mesmo o SUS, algumas cirurgias plásticas, ele autoriza, são autorizadas pelo SUS, como mamoplastia redutora e abdominoplastia. Em alguns casos, essas cirurgias são consideradas cirurgias higiênicas. Nos grandes abdômenes em avental, que o paciente tem dificuldade de locomoção, de se higienizar, nas grandes aumentos mamários, que às vezes as reduções são de 2, 3 quilos de cada lado. Então, além do alívio do peso, do alívio da facilitar a higiene, é um alívio muito grande para o bem-estar do paciente. Doutor, voltando aqui para as próteses, tem uma outra prótese que é diferente. Essa é para glúteos? Essa é a prótese de glúteo, que também tem, além dos diferentes tamanhos, nós temos basicamente dois formatos diferentes. Como que é esse procedimento? Então, é a prótese redonda e a prótese oval ou de quartzo. Né, depende do formato do glúteo. Né? A diferença da gluteoplastia, que é o nome técnico da cirurgia, para a prótese de mama, é que no caso do glúteo, a prótese ela é colocada dentro da musculatura. Num passado relativamente recente, essas próteses eram colocadas no subcutâneo, logo abaixo da pele, na gordura da região glútea. E com o passar do tempo, essas próteses começaram a cair, ficavam muito visíveis com a gravidade. Então, aí, com o avançar da técnica, descobriu-se que o melhor local para a colocação dessas próteses é dentro da musculatura do glúteo. Então, a prótese fica muito mais protegida e dá um aumento considerável. Ela pode ser substituída, no caso da glutoplastia de aumento, pela lipoenxertia, que é a lipoescultura. Que busca-se em outros lugares do corpo? Que é até uma diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. Se você pode aspirar a gordura e injetar no glúteo para ter um aumento do glúteo para não usar a prótese, caso o paciente não queira usar a prótese. Querendo usar a prótese, não precisa fazer a lipoenxertia. Antes da gente detalhar esses casos, deixa eu lhe perguntar ainda sobre prótese. Pode haver rejeição? E como é que se cuida disso? Rejeição é praticamente impossível, né? O que pode existir é as duas complicações mais comuns de prótese, que é a infecção, né? Que a prótese, por ser um corpo estranho, você tem uma dificuldade de tratar se ela infeccionar com o antibiótico, porque o antibiótico, por não ser um tecido vivo, o antibiótico não age nela, então é uma infecção mais difícil de se tratar. Normalmente, quando infecciona, tem que tirar. Ou então, uma outra complicação é a contratura capsular. Quando coloca-se a prótese, em volta dela, forma-se um tecido cicatricial chamado de cápsula. Né? E com o tempo, essa cápsula pode evoluir e amassar a prótese, contrair. Isso aí causa dor e desconforto e deformidade no tórax, deformidade estética.
que aí tem que operar e reoperar o paciente. Mas rejeição, normalmente quando há a exposição da prótese, que o pessoal chama de rejeição, normalmente é por infecção. Quais os cuidados no pós-operatório até para se tentar evitar ou para se ter uma recuperação mais rápida? O principal é repouso, né? Com o desenvolvimento da sociedade hoje em dia, os pacientes trabalhando muito, então os pacientes querem cada vez menos se dedicar ao repouso pós-operatório. E talvez 50% do resultado da cirurgia. Então, repouso, uso das medicações, né, que o médico acha que seja necessário, e em casos de abdominoplastia, lipoaspiração, uma boa drenagem linfática, se possível, por um bom profissional fisioterapeuta. Vamos falar agora desses procedimentos no abdômen, doutor. Quais são os possíveis procedimentos? Abdômen, simplificando, nós temos a lipoaspiração e a abdominoplastia. E quais diferenças? A lipoaspiração é até bom diferenciar a lipoaspiração de lipoescultura, que o pessoal acha que é diferente e é basicamente o mesmo procedimento. A única diferença é que a lipoaspiração a lipoescultura, desculpa, é uma lipoaspiração em várias áreas e aproveita-se essa gordura para injetar em outras regiões. A principal delas é na região glútea. Mas o procedimento cirúrgico é o mesmo, lipoaspiração e lipoescultura, só muda um pouco a amplitude do procedimento. Já a abdominoplastia, que pode ou não ser associada com lipoaspiração, é quando o paciente tem uma flacidez de pele do abdômen, é onde vai se tirar a flacidez da pele. Tá? Com relação à cicatriz, na lipoaspiração normalmente são pequenos furos, que a gente tenta colocar em locais mais escondidos possíveis. Já na abdominoplastia, é aquela cicatriz que é mais ou menos na altura da cesariana, só que umas 3 vezes o tamanho. Mas aí você consegue tirar um volume de pele muito grande. Para quem é recomendado, doutor? Eu lhe faço essa pergunta porque me passa na cabeça a seguinte situação. Pessoas que às vezes não se cuidam tanto, não se importam se vão engordar, enfim, e diz, não, no fim do ano eu faço outra cirurgia e eu resolvo esse meu problema de peso. Às vezes tem um paciente com esse tipo de pensamento e não seria o ideal? Sim, com certeza. Aquele paciente que acha que vai fazer uma lipo por ano e vai resolver o problema daquele salgadinho extra que come durante um ano. Só que a lipo, a cada vez que você faz um procedimento, você gera cicatrizes no subcutâneo, que vai dificultar uma aspiração seguinte. Então, assim, uma primeira lipoaspiração ela é muito menos traumática e o resultado é muito melhor. Uma segunda lipoaspiração ela é mais traumática, porque já se formou muitas cicatrizes no subcutâneo e você não consegue aspirar muita gordura mais. Numa terceira, nem se fala, pior ainda. Então, essa mentalidade, aí cabe ao médico vetar o paciente. O paciente que busca incessantemente por lipoaspirações para emagrecimento, isso aí é uma contraindicação ao procedimento. Doutor, outras questões aqui. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ou que está bem acima do peso, tem essas orientações? Ele tem que deixar aquele hábito, ele tem que se preparar de que maneira para fazer qualquer que seja o procedimento? Tudo aquilo que vai aumentar o risco pré-operatório, o risco cirúrgico desse paciente, deve ser evitado. Né? O tabagismo, o paciente fumante é difícil ele parar de fumar. E se ele parar de fumar muito próximo da cirurgia, isso gera tosse, pela falta da nicotina, a falta do cigarro. Então, às vezes, é preferível que ele continue a fumar. Tá? Se você não contraindicar a cirurgia pelo fato de ele ser fumante, às vezes é preferível deixar ele fumar até nas vésperas da cirurgia, ou ele para um mês antes, ou ele continua fumando. Mas você tem que explicar ao paciente que, por exemplo, o cigarro aumenta a chance de necrose, né? Porque a microcirculação, a pele, o sangue que chega na pele, ele fica muito prejudicado pelo cigarro. Então, uma cirurgia de face, uma cirurgia de abdômen, aumenta a chance daquela pele morrer, da necrose. O uso de anticoncepcionais, por exemplo, se o paciente tiver um aumento da chance de trombose, o anticoncepcional aumenta ainda mais. Então, tem que se avaliar o risco-benefício de se suspender ou não esse anticoncepcional, desculpa. E, no caso, se não puder suspender o anticoncepcional, associar algum tratamento para evitar a trombose no pós-operatório. Então, assim, todas as situações clínicas que vão aumentar o risco cirúrgico daquele paciente, elas têm que ser muito bem avaliadas no pré-operatório para levar o paciente para a cirurgia com o menor risco possível. Eu já li também sobre evitar sol. Tem alguma coisa a ver? Tem. Porque a cicatriz, como ela está sendo formada, a circulação nela está muito intensa,
e há uma tendência àquela cicatriz ela ficar mais escura quando fica exposta ao sol. E outra coisa, na lipoaspiração, por exemplo, as áreas que são aspiradas ficam muito roxas. Então, aquela área roxa, se ficar exposta ao sol, pode haver o acúmulo de uma substância chamada hemosiderina, que pode ficar manchado, às vezes, para sempre. Então, no mínimo, enquanto tiver roxo, agora o ideal é que fique sem exposição ao sol por 3 meses. Então, vamos falar de outro tipo também de cirurgia plástica, que é a cirurgia de nariz. Muito procurada também, está entre as mais procuradas. Como é esse procedimento para quem quer alterar ali, às vezes empinar um pouco o nariz, afinar? Como é que funciona? Aí você tem que avaliar a estrutura daquele nariz. O nariz é uma estrutura pequena e cheia de estruturas. A gente tem ponta, tem asa, tem dorso, tem parte cartilaginosa, tem parte óssea, tem a parte funcional do nariz, que normalmente é tratada pelo otorrino. Então tem que ser muito bem avaliado para você não tentar tratar a parte estética e piorar a função respiratória do nariz. Mas basicamente pode se mexer em ponta, rebitar um pouco a ponta, afinar um pouco a ponta, pode se mexer em asa nasal para estreitar um pouco o nariz, e uma das mais procuradas é mexer no dorso nasal, aqueles narizes mais atucanados, que mexe tanto na parte óssea quanto na parte cartilaginosa para deixar ele um pouco mais retilíneo. Mas é uma cirurgia que tem que ser muito bem avaliada, porque às vezes a expectativa do paciente não condiz com a anatomia do paciente. Então tem que ser muito bem avaliada, muito bem conversada, porque talvez seja uma das cirurgias que tem o maior grau de insatisfação. Doutor, tem um paciente que chega querendo o nariz de fulano, artista, ou as mamas daquela atriz da novela, e como é que se conversa, como é que se orienta esse paciente? É um paciente, quando o paciente chega no consultório já com esse perfil, a gente já sabe que é um paciente mais difícil de se tratar um pouco, porque ele já cria uma expectativa muito grande sobre aquele procedimento, e aí, infelizmente, a gente não consegue oferecer ao paciente um resultado daquele papel. Porque a gente tem que oferecer, a gente tem a capacidade de oferecer ao paciente um resultado de acordo com o que ele tem. Então, é um paciente que tem que ser muito bem trabalhado, tem que conversar, tem que mostra às vezes a foto do paciente comparada com a foto do artista, para mostrar as diferenças que são muito gritantes. Tá? E há casos de quem pede algo exagerado? A gente, às vezes, vê na TV quem botou muitos ml, não sei nem a quantidade, mas bem exagerado de silicone nas mamas, ou alguém que quer modificar mesmo as feições. Como lidar com esses pedidos? Particularmente, nunca tive esse perfil de paciente ainda, graças a Deus, mas a cirurgia plástica, por ter se tornado muito mais acessível, as pessoas acham que com a cirurgia plástica conseguem mudar tudo. Você falou de volume mamário. A média em colocação de silicone hoje em dia varia entre 250 e 350. É um silicone que não chama a atenção de ninguém, que não vai achar nada absurdo. Agora, existem os pacientes que querem colocar 800, 1000 ml. É um paciente que quer um aumento mamário surpreendente. Então, pode ser feito? Pode, desde que seja muito bem conversado, mas é um paciente que tem um perfil diferenciado, não é o perfil da maioria dos pacientes. Doutor, para a gente reforçar aqui, a gente está caminhando para o finzinho do programa, para a gente reforçar quem está pensando em fazer algum procedimento estético, quais os caminhos, as primeiras orientações aí para não dar nada errado? Primeiramente, pesquise sobre o que você quer fazer, né? Se é uma lipoaspiração, se é uma abdominoplastia, se é uma mamoplastia de aumento com silicone, tenha certeza de que é isso mesmo que você quer, porque o procedimento cirúrgico da plástica é um procedimento cirúrgico como outro qualquer, com os riscos inerentes de um procedimento cirúrgico. A partir do momento que você decidiu qual cirurgia você quer fazer, procure um profissional capacitado para isso. Entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplástica.org.br. Lá você tem acesso à lista de todos os médicos credenciados na sociedade por estado. Assim sendo, você marca uma consulta, uma avaliação com esse profissional, tire todas as suas dúvidas, volte para casa, pense novamente, volte no médico, tire outras dúvidas que apareçam, e só então, quando você tem absoluta certeza do que você quer, aí sim, faça ou não o procedimento. Doutor Marcelo, muito obrigado pelas orientações, por sua participação aqui hoje. Seja sempre bem-vindo. Obrigadão. Nada. O Câmara Aberta de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser sugerir uma pauta para a gente, pode fazer isso pela fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Lá também é possível rever nossos programas, comentá-los também. facebook.com/tvcâmarajp. Curte lá e a gente te espera. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!